Atos capítulo 1, versículo 1 e 2. E diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Você sabia que a primeira vez que a palavra igreja foi utilizada para se referir ao encontro de cristãos foi apenas em 190 de nossa era? Ou seja, mais de 150 anos depois que Jesus ressuscitou. Você sabia também que esse lugar de reunião dos cristãos, lá no começo, era numa casa e não num templo? Você sabia que os cristãos não chamavam esses lugares de templo apenas no quinto século? Apenas no quinto século. Você sabia que o primeiro templo cristão, ele foi, na verdade, construído pelo imperador romano Constantino, sob a influência de sua mãe, Helena, que veio a se tornar Santa Helena? E que esse primeiro templo construído, ele foi patrocinado, erguido às custas dos cofres públicos. E que a arquitetura desse templo seguia os modelos da Basílica de Roma, de Grécia, Roma e dos templos pagãos? Você sabia disso? Você sabia que essas basílicas cristãs, elas foram construídas com uma plataforma elevada para que se fizesse distinção entre os leigos e o clero? E você sabia que bem no centro dessa plataforma existia a cadeira do bispo e que ela é posicionada de tal maneira a receber a luz do sol para o bispo ser iluminado? E aí você vem aqui todo domingo e ouve eu falar sobre esse auditório e é normal até você deduzir que eu estou acima de você, o que é um grande erro. É um costume que nós pegamos emprestado do movimento cristão que vem crescendo já há 2000 anos. E devemos tudo isso já lá desde Constantino, quando ele converte o cristianismo como a religião oficial do Estado romano, ano 327. Você sabia que Jesus, na verdade, ele não fundou o cristianismo? Jesus não fundou nenhuma religião. Ele veio como um judeu, cumprindo as promessas para o povo judeu. Você sabia também que hoje o que nós chamamos de cristianismo é uma construção humana feita pelos seguidores de Jesus? Você sabia disso? Você sabia que aquilo que hoje chamamos de cristianismo também foi profundamente afetado por Constantino, pelo catolicismo romano, pela reforma protestante, pelos avivamentos e pelo neopentecostalismo? E que hoje tudo que temos, resultado de toda essa história, religião cristã, é um sincretismo doido, é um emaranhado de crenças, rituais, superstições, do qual nós jogamos o nome de movimento evangélico. Você sabia disso? Você sabia que é praticamente impossível identificar a distância que existe entre o que Jesus tinha em mente quando declarou: eu edificarei minha igreja, e o que temos hoje como movimento evangélico ou cristianismo versão evangélica? É praticamente impossível de identificar a distância entre o que Cristo falou, o que ele pensou, o que estava no coração de Jesus, daquilo que hoje nós classificamos, depois de quase 2000 anos, como movimento evangélico. É quase impossível de identificar essas coisas. Então a crítica que se faz hoje à religião cristã, na verdade tem muito fundamento, por conta de todo esse emaranhado de coisas que inventamos em nome de Jesus. E fica cada vez mais difícil entendermos o que significa a fé em Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, porque é o Jesus histórico, o Jesus que caminhou com seus discípulos e que ele teve uma fala, um estilo de vida, e não esse Jesus construído pela religião cristã e que recebe o nome nos adesivos de carro e nos louvores e nas igrejas e que tem uma cruz em todo lugar. Não, o Jesus de Nazaré, porque o Jesus apresentado hoje
embora receba o mesmo nome de lá, não necessariamente implica no mesmo Jesus. E que é praticamente impossível para nós determinarmos a tamanha distância que esse Jesus está hoje de todo o movimento evangélico. Porque hoje, se existe uma Babel evangélica, existe o sincretismo. Mas aí precisamos então voltar a entender quais eram, ou tentar entender, quais eram as intenções originais de Jesus. E se realmente queremos entender o coração de Jesus, a mente de Jesus de Nazaré, o melhor que temos em mãos é a palavra de Deus, é o registro desse Jesus de Nazaré. São as suas letras vermelhas, são o que os discípulos falaram, viram, testemunharam a respeito dele. É o melhor que temos em mãos, porque mediante a leitura também temos o poder do Espírito nos orientando e nos dando coerência, nos dando discernimento de quem é esse Jesus, porque o Espírito fala a mesma coisa que Jesus. Então, por isso, para resgatar a origem da mente, do coração de Jesus, é que Deus levanta um homem chamado Lucas, e ele escreve o livro de Atos. Lucas é o autor do livro de Atos. E ele escreve nesse intento de resgatar quem é Jesus de fato, diante das circunstâncias que o povo estava vivendo naquela ocasião. Você sabia que Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, é também o autor de Lucas, o terceiro evangelho, que leva o nome dele? E você sabia que esses dois livros, na verdade, são apenas um? E que não foi tão somente no ano de 150 de nossa era que se dividiram esses livros? Eram 2 volumes, mas o mesmo livro. Lucas, ele escreve então esse livro, que tem 2 volumes. O livro de Lucas junto com o de Atos. E ambos têm o mesmo raciocínio, a mesma lógica, a mesma intenção, o mesmo propósito. E quando ele escreve esse livro, é aproximadamente nos anos 80, já havia se passado aproximadamente 50 anos que Jesus havia ressurreto. 50 anos após a morte e ressurreição de Jesus, Lucas decide escrever Lucas e Atos. Por quê? Por que ele decide fazer isso? Havia entre os seguidores de Jesus, 50 anos após a ressurreição de Jesus, uma certa frustração messiânica. Porque muitos acreditavam que Jesus, ele voltaria tão rápido quanto ele subiu. Aliás, foi até mesmo isso que Jesus disse. Que assim como vocês estão vendo eu subir, eu vou descer. E isso criou no coração dos seguidores de Jesus aquele sentimento da iminência da volta de Cristo. Ele vai voltar a qualquer momento, e o negócio é urgente. E aí sai gente trancando matrícula na faculdade, gente vendendo padaria, gente leiloando a fazenda, gente desfazendo do gado. Porque Jesus está voltando, o negócio é sério, nós vimos com os nossos olhos. E ele fala, olha, ele morreu, ele nasceu, viveu, foi morto, ressuscitou, subiu aos céus. E ele disse que vai voltar. Amanhã. E o amanhã chega, ele não volta. Não, é depois da manhã. E o depois da manhã chega e ele não volta. E o depois. 1, 2, 5, 10, 20, 40, 50 anos. E Jesus não volta. E aí então começa a se levantar no coração das pessoas uma certa decepção messiânica. Será que era ele mesmo? Será que esperamos a pessoa correta? Será que ele estava enganado? Ele foi sincero, mas ele estava enganado. Será que nós fomos iludidos? Será que nós não entendemos o que ele falou? De repente ele não era o Messias. Então essa decepção messiânica, ela não para por aí, ela se agrava, porque no ano 70 de nossa era também ocorreu o grande trágico evento da destruição de Jerusalém. Os judeus
criaram uma rebelião. E ali o imperador Tito foi lá e massacrou o povo judeu, destruiu o templo de Jerusalém, e expulsou todos os judeus, e segundo os historiadores, 1 milhão de judeus aproximadamente foram mortos. 1 milhão. E Israel só voltou a ser algo de expressão em termos de nação em 1948. Você pode imaginar o que essa destruição de Jerusalém significou para o povo de Israel? E Lucas escreveu 10 anos após esse ocorrido. Quando esses 2 volumes são apresentados, Lucas e Atos, o templo está destruído. Pessoas têm testemunhos tristes de gente na família, mortos, massacrados. Eles estão dispersos agora em toda a Palestina e até as extremidades. Não se tem mais voz, não se tem mais autoridade, não se tem nem mais expressão. Israel não é nada. Israel é uma promessa de Messias jogada pelo vento. Israel está aos cacos. E diante de todo esse sentimento de frustração e decepção, os seguidores de Jesus, aqueles que entenderam a ressurreição, começaram a olhar um para o outro e se perguntar: será que vale a pena mesmo? Será que ele era tudo isso que disse que ele é? Porque essa nação eleita do povo de Deus, que deveria revelar o Deus Altíssimo, ela está em caos. E, aliás, pior de quando o Messias veio. Maravilha, Messias! O Senhor veio entre nós, mas a situação piorou. Parabéns! Talvez você não é Messias mesmo. Talvez entramos numa grande roubada. Então a proposta de Jesus acerca do reino de Deus, ela sempre caminhou em contramão às expectativas messiânicas dos judeus. Sempre caminhou. Porque ele falava assim: olha, se alguém bater na sua face, oferece o outro lado. Não, isso não é fala de Messias. Se alguém lhe roubar a túnica, ofereça também a vestimenta. Não, isso não é fala de Messias. Então, a pergunta que está em pauta é a seguinte: será que Jesus foi mais um falso Messias? E é a pergunta que os judeus estão fazendo até os dias de hoje. E muitos têm a resposta. Será que essa seita de Jesus foi fogo de palha? Então, Lucas, entendendo a situação daquele momento, e o que estava em pauta na vida dos seguidores dos discípulos, e o que eles estavam tendo de lidar a respeito da sua fé em Jesus de Nazaré, decide escrever Lucas e Atos. Porque você imagina 12 pessoas dentro de uma casa, e do lado de fora o exército romano fazendo e acontecendo. E você lá dentro, trancado, se reunindo em secreto, e pensando: cara, será que vale a pena tudo isso? Você viu alguma coisa raiar no céu ultimamente? Já se passaram 50 anos. Será que vale a pena seguirmos nessa toada? E alguns talvez começaram a pensar: vamos ficar no anonimato, porque veja bem, se ele for mesmo o Messias, pelo menos a gente não perde a vida. Agora, se a gente falar que ele é o Messias e não for, a gente perdeu a vida a troco de nada. Vamos ficar no anonimato. Porque se formos seguir mesmo o que Jesus mandou, a gente tem que perdoar, virar outra face, entregar a túnica, a vestimenta, andar uma segunda, terceira, quarta milha. Se for mesmo seguir o que Jesus falou, é não violência, não agressão, mas compaixão dos nossos inimigos, inclusive. Será que é isso mesmo, Jesus? Será que é isso mesmo, Jesus? Agora, um policial vindo me prender, me levar para a cadeia, eu ainda tenho que recebê-lo bem, dar água, comida? Será que é isso mesmo, Jesus? Um policial entrando na minha casa, um guarda romano entrando e abusando dos meus filhos, da minha filha, eu tendo que abraçá-la com amargura, entendendo o sofrimento que ela está passando, mas que ainda assim eu tenho que ter compaixão desse homem que faz abuso de sua autoridade? É isso mesmo, Jesus?
E até hoje nós perguntamos se vale a pena mesmo seguir a Jesus. Porque se nós dissermos que se vale a pena seguir a Jesus, que vale a pena, então por que pés vacilantes? Por que não mergulhar de cabeça para esse Jesus? Por que não abraçar a causa do reino totalmente? Porque às vezes nós temos dificuldade de acreditar assim como eles. A mesma dificuldade. E naquele tempo, então, começaram a indagar qual era a relevância do movimento de Jesus. Qual era a relevância? E a grande questão é que essa pergunta ainda está em pauta 2000 anos depois. Qual é a relevância do movimento de Jesus? Ou seremos apenas uma igreja de um gueto, reunidos aqui num domingo para prestarmos os nossos cultos, as nossas oferendas, e ouvirmos palavras motivacionais, e exercemos a nossa generosidade a Deus como atos de benevolência? Será que vale a pena todo esse esforço? Será que é isso mesmo? E no meio de todas essas incertezas, dúvidas, cruéis, Lucas se levanta como um historiador que veio documentar da maneira mais precisa, exata, fiel, íntegra possível a respeito da mente, do coração de Jesus e o que de fato é esse movimento. E ele deixou registrado para nós. Então ele fala, olha, Atos 1:1, em meu livro anterior, Teófilo. Teófilo é quem escreve Lucas, ele escreve para Teófilo e também em Atos. Ninguém sabe quem é Teófilo, talvez um dia lá no céu a gente descubra. Teófilo é uma figura no anonimato. Alguns dizem que ele pertencia da autoridade romana, mas ninguém sabe quem ele é de fato. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. Então, no meu volume anterior, Teófilo, Lucas, o Evangelho de Lucas, eu escrevi tudo o que Jesus, grife essa palavra, grife, começou. Porque Teófilo poderia imaginar, poxa, então Jesus foi essa pessoa extraordinária que nasceu, viveu, morreu, ressuscitou, subiu aos céus. E esse é o ministério de Jesus. E Lucas vai dizer, não, Teófilo, você está enganado. Isso foi apenas o começo. Quando ele subiu aos céus, ele começou a sua obra. E agora eu vou mostrar em Atos como ele continua essa obra. O Jesus Cristo que morreu e ressuscitou no Evangelho de Lucas, continua fazendo as mesmas coisas que fazia lá em Lucas, mas agora por meio dos seus discípulos. É o mesmo Jesus. Não é que Jesus foi protagonista lá em Lucas, e agora em Atos os protagonistas são os apóstolos ou o Espírito Santo, não. Jesus continua sendo protagonista em Atos. A figura de Jesus é central em tudo. Olha só o que ele fala em Atos capítulo 1, versículo 8 e 11. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, Jesus falando aos seus discípulos, antes da ocasião da sua ascensão aos céus. E fala, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isto, Jesus foi elevado às alturas enquanto os discípulos olhavam. E uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Então, a primeira coisa que Lucas conta é do Jesus terreno. Ele viveu entre os pecadores. Ele sentou junto com prostitutas, comeu na casa de ladrão. Ele abraçou leproso. Ele tratou bem criança. É o Jesus terreno. Só que esse Jesus, ele foi embora. Subiu aos céus. Mas aí você pode dizer, que legal, deixou um legado. Não, ele não terminou seu legado. Ele continua seu legado. Mas ele subiu. Lucas, você acabou de falar que ele subiu. Não, ele subiu, mas ele continua. Mas como assim? Ele está em nós. Jesus está em nós agora. Ele continua seu legado em nós. E o reinado dele começa aqui se espalhando, desde Jerusalém, Samaria,
Galiléia até os confins da terra. Esse é o legado de Jesus. O Deus que se encarnou em Jesus de Nazaré, agora também habita em todos os seus seguidores. E o mesmo Deus que agiu em Jesus de Nazaré, porque Ele era Deus, Ele está em nós agora, agindo em nós, os seus seguidores. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus. Então o que o Lucas está querendo dizer para nós é que Jesus está vivo. Como? Assentado lá no céu, esperando tudo acontecer? Não somente, mas principalmente em nós. Jesus em nós. E essa é a grande novidade do Evangelho. Quem imaginaria? Quem imaginaria? Paulo, brabo, ele fala o seguinte, olha só o que ele fala. Deus foi extravagante porque Ele encarnou uma vez em seu Filho Jesus de Nazaré. Extravagância. Mas não se deu por satisfeito. Ele quis encarnar de novo, e não apenas em um filho, mas em centenas e milhares de filhos. Imagina um círculo, o maior círculo que você puder desenhar em sua mente. Maior do que o mundo. E pense você na extremidade inferior desse círculo. Um ser limitado, infindo, como nós somos. E pense Deus Altíssimo com seu trono. Na extremidade superior, mais perto possível do pico desse círculo. Pense Deus lá na extremidade desse círculo. E aí você pode ficar pensando, puxa, que distância absurda é essa entre eu e Deus? Nesse círculo todo, nessa imensidão, nessa vastidão. Mas aí chega Jesus, Ele diz diferente. Não é com esse pensamento religioso mais. Jesus, Ele fala assim, olha, Deus não está dentro do círculo. O círculo é que está dentro de Deus. Nele nós somos, existimos, movemos e respiramos. O círculo é que está dentro de Deus. Deus não está dentro do círculo. E digo mais, o círculo está dentro de Deus e Deus está dentro de nós. Aí confundiu. Mas é isso mesmo. Porque o Evangelho é um grande mistério. Como o Deus sustentador do universo, do qual todo o universo está nele, e por causa dele existe, se sustenta, esse mesmo Deus está dentro de nós. Paulo apóstolo lhe confirma isso. Ele fala Colossenses capítulo 1, versículo 26, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos. Ele está em nós. Ele está em... Onde está Jesus? Onde está Jesus? Ele está em nós. Ele está em nós. Jesus disse aos seus discípulos, João capítulo 14, eu pedirei ao Pai, e lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Eu estarei com vocês. Como? Com o Espírito. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão, e vocês estarão comigo o tempo todo. Tudo que vocês fizerem, na verdade, comer, beber, dormir, se relacionar, viver, vai ser comigo, vai ser junto. É o que Jesus está dizendo. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhe obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariote, Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará minha palavra. Meu Pai o amará, nós viveremos a ele e faremos nele morada. Morada. Cristo está em nós. Quando Jesus subiu aos céus, as suas últimas palavras foram, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eu estou em vocês.
Eu estou naqueles que professam o meu nome e que decidiram seguir a mim e que fazem de mim o seu caminho de discipulado de vida. Eu estou neles e eu sou neles. Cristo está em nós. Então, onde encontramos Cristo? Em nós. Em você. Naquele que fala que tem Jesus em si. Naquele que abraçou Jesus dentro de si. Eu encontro Jesus nessas pessoas. E eu queria aqui então, meus queridos, que você tivesse um entendimento de uma experiência profunda com Jesus. O que envolve isso? Você quer ter uma experiência profunda com Jesus de Nazaré? Então eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que Jesus está mais perto do que você imagina. Ele não está na extremidade do círculo. O círculo está dentro dele e ele está em você. Ele está ao alcance das suas mãos. Na verdade, ele está de braços estendidos. Jesus está mais perto de você do que você pode imaginar. A má notícia, pelo menos para alguns, é que ele está dentro da igreja. Ele está dentro da igreja. Essa é má notícia para alguns porque muitas pessoas se desiludiram com a igreja. E eu acabei de explicar no começo o porquê, e até natural desiludirem, tem fundamento. Mas eles não estão desiludidos, na verdade, com Jesus de Nazaré. Eles estão desiludidos com a instituição, a igreja. É no meio dos seus seguidores que você vai encontrar com o próprio Jesus. É no meio dos seus seguidores. Por quê? Porque Ele está em nós. Ele está nos seus seguidores. Você quer encontrar com Jesus fisicamente? Não dá mais, Ele subiu aos céus. Mas se você quer encontrar o mesmo Jesus, com o mesmo poder e até com obras maiores do que a que Ele fez, palavras de Jesus, olhe para os discípulos de Jesus. Isso traz para nós uma grande responsabilidade, porque agora cabe a nós discernirmos onde estão os verdadeiros discípulos de Jesus. Onde eles estão? E se nós de fato somos um. Então eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. Deus está ao alcance das nossas mãos. E Ele está no meio dos seus seguidores. Então olha, não existe relação profunda com Jesus de Nazaré sem relacionamentos significativos com os seguidores de Jesus. Não existe. Jesus, Ele falou, olha, você quer ter a experiência máxima da minha presença entre vocês, meus discípulos amados. Eu representei tudo isso no lava-pés. E na intimidade que eu tenho com vocês nessa última ceia. Onde eu vou, vocês não vão poder ir. Mas se quiserem continuar a viver a potência dessa beleza, do amor e do serviço, olhe um para o outro e lave os pés uns dos outros. Porque ali vocês vão me conhecer. Ali vocês vão dar de cara com Cristo ressurreto o tempo todo. Não uma vez, duas ou três, mas a vida inteira. Porque eu estou em vocês. Eu envio o Consolador. E eu sou um com vocês, você é um comigo e o Pai. Eu estou com vocês. O que isso quer dizer para nós? Para nós não cairmos na incoerência de achar que os discípulos de Jesus estão debaixo de uma placa de igreja ou dentro de uma denominação. Eles estão espalhados pelo mundo. Mas eles não são muitos. E eu oro ao Senhor que eu e você, nós sejamos encontrados e contados como tais discípulos de Jesus. Aqueles que são reconhecidos como verdadeiros discípulos de Jesus. Porque quando temos uma experiência com os verdadeiros discípulos de Jesus, quando abraçamos, conversamos, repartimos a mesa, servimos e somos servidos por um verdadeiro discípulo de Jesus, estamos tendo uma experiência com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus de Nazaré. Aí eu te pergunto, qual a importância de grupo pequeno? Toda. Toda. Porque ali é o ambiente favorável onde a experiência de Jesus de Nazaré se dá nas relações de seguidores dele. Toda.
O meu convite, então, para você é duplo essa manhã. Primeiro é entrar nessa jornada que estamos começando em Atos, de desenvolver uma paixão por Jesus, desenvolver uma paixão pelo discipulado em Jesus, por ser discípulo em Jesus. Eu não estou apenas dizendo de você querer seguir Jesus. Eu estou dizendo mais, de você ter paixão em querer seguir Jesus. Paixão. E o outro convite que eu faço é você entender que para você encontrar com Jesus hoje, você precisa se encontrar com os outros discípulos de Jesus e com aqueles que querem se tornar discípulos de Jesus e precisam se tornar discípulos de Jesus. Você precisa encontrar um ambiente favorável, onde as relações que são centradas em Jesus fluem, que por meio delas nós experimentamos Jesus. Quando nos encontramos, então, uns com os outros, nos domingos, nos grupos pequenos, nos encontros informais, nas ligações, esbarrando no corredor, fazendo trabalho junto, ajudando a mover caixa de mudança. Quando nos encontramos assim, nós temos que entender que nós não estamos só nos encontrando para uma social, só para uma necessidade, nós estamos encontrando com discípulos de Jesus. Quando nos encontramos no grupo pequeno, nós não estamos nos encontrando para uma noite da pizzada ou para ver a seleção brasileira jogar futebol. Tudo isso é bacana, é legal, vamos continuar fazendo, mas é muito mais do que isso. Nós estamos encontrando com seus discípulos, com os discípulos de Jesus. E quando encontramos com os discípulos de Jesus, Jesus está ali e também se revela. E isso faz a dinâmica muito mais profunda, entusiasmante, e me faz acreditar em grupos pequenos, não porque é um evento ou um programa, ministério de nossa igreja, não. É a maneira como Jesus, em nós, quer se revelar agora. Por isso, faça das suas relações oportunidades para discipulado, para você desenvolver e estimular paixão nos outros a respeito de Cristo e deixar os outros estimular isso em você. Porque quando você tiver essa experiência de conversa, de abraço, de repartir a mesa, você estará tendo a experiência com o próprio Jesus de Nazaré. Porque é assim que ele falou. Então, o convite que eu faço para nós é que é o seu engajamento nesse ambiente favorável ao encontro com os discípulos de Jesus, do qual nós chamamos igreja. Por mais imperfeita que ela seja, por mais histórias de ferida, de manipulação, que você talvez teve a respeito de igreja, ainda assim continua sendo o lugar, no conjunto de seguidores fiéis a Jesus, onde Jesus vai se manifestar. E é assim que Ele quer. E é assim que Ele planejou. E é assim que nós viveremos em todo o livro de Atos. Então, eu repito, meus queridos, nós falamos muito pouco sobre o reino de Deus. Muito pouco. Se em 50 anos eles já estavam levantando dúvidas a respeito do Messias, o que dirá 1970 anos depois? 1970 anos depois, o que dirá? Num contexto onde muitos sonhos do que as pessoas imaginavam que seria o reino de Deus, a América parece que dá. Mais do que um sonho. É mais do que um sonho. É um projeto do reino de Deus, discipulado. Mais do que um sonho. Se o seu coração não move de paixão a respeito dessa proposta de Jesus, é porque talvez você ainda não entendeu quem é Jesus. Porque aqueles que entendem, eles priorizam tanto as relações no discipulado, porque eles sabem que toda vez que eles vão assim, eles dão de cara com Cristo ressurreto. E eles amam isso. Não conseguem viver sem isso. E na minha vida, eu posso dizer que os momentos mais marcantes que já aconteceu, desde a minha conversão, foram os momentos
em que se criou esse ambiente de uma relação, quer com minha esposa, com conhecidos, com gente junto ou gente nova, desenvolvendo paixão em Jesus e por Jesus. E isso empolga, isso nos envolve. Então, se você vem aqui na igreja e só experimenta auditório e programa de culto, talvez você ainda não entendeu quem é Jesus. E eu oro para que os seus olhos se abram, porque eu só entendo porque um dia foram abertos os meus, por causa de Jesus. E se você ainda não entende quem é Jesus, e só experimenta auditório, programação de culto, você corre um grande risco de passar a sua vida inteira nessa toada, e não saber quem é Jesus de Nazaré. Mas se você mergulhar nos bastidores da convivência com os discípulos de Jesus, mergulhar nessa experiência, que muitas vezes não conseguimos fazer no próprio momento de culto. Se você entender que existem os bastidores dos discípulos de Jesus, e mergulhar nessa experiência como uma comunidade, engajar nessas relações centradas em Jesus, eu tenho certeza que você vai ter uma experiência com Jesus de Nazaré, eu tenho certeza absoluta, porque Ele disse assim, e não uma vez você vai experimentar isso, não duas, não três, sempre você vai experimentar isso. Eu estou convosco, não é só em você. Então aprenda a viver o convosco. Não é Jesus para mim, é Jesus para nós, Jesus em nós. Eu sou absolutamente medíocre na minha caminhada espiritual, se eu fizer de Jesus um Jesus tão somente pessoal e um Jesus que eu presto culto. Não. Ele está em mim e em você. E é assim que eu vivo esse Jesus de Nazaré. Nós talvez perdemos muitas questões da mente e do coração de Jesus. Mas algumas Ele resgatou e disse, isso você não vai perder. Isso você tem que guardar no seu coração e levar consigo. E Jesus sempre preservou um grupo de pessoas assim ao longo de toda a história. A começar pelos apóstolos. E isso foi caminhando. Esse incômodo de Lucas, ao escrever também, contagiou outras pessoas. E por mais que a história da igreja tenha os seus momentos sombrios, Deus foi preservando os seus discípulos com essa paixão, de andando na contramão desse mundo de manipulação religiosa. E que esses discípulos, eles também estão presentes hoje, no século 21. E Jesus preparando com a sua graça e os fazendo levantar pelas periferias, mostrando a diferença do que é o movimento evangélico, gospel, daqueles que realmente querem abraçar e seguir Jesus de Nazaré. Sejam desses, meus queridos. Amém? Esse é o nosso encorajamento.